Bom dia, hoje vamos falar sobre as enzimas de restrição. E os membros do meu grupo são Daniel Nascimento, José da Silva, José Henrique, eu, Kathleen Milene, Richelle Fernanda e o Victor da Silva. Bom dia, eu vou explicar um pouco sobre as enzimas. Enzimas são elementos orgânicos celulares que, na maioria das vezes, são proteínas, salvo algumas raras exceções em que são ácidos nucleicos, que são as riboenzimas. Elas servem como catalisadores biológicos nas reações químicas do nosso organismo, que aumentam assim a velocidade dos nossos processos metabólicos. Sem elas, as reações seriam muito mais lentas, né? E apesar de dar mais ênfase às enzimas do corpo humano, elas podem ser encontradas em praticamente todos os tipos de organismos, até nas formas mais simples de vida, como os vírus e as bactérias. E quais são as funções das enzimas? A sua principal função é o aumento da velocidade que ela provoca nas reações químicas do organismo, como já explicado. Existem diversos tipos de enzimas de vários formatos diferentes, e é exatamente essa sua forma que determina o seu papel biológico. E por último, os tipos de enzima. Nós temos enzimas cardíacas, que regulam a atividade das células do músculo cardíaco, enzimas digestivas, que são aquelas que quebram as moléculas de alimentos, transformando em substâncias mais simples e fáceis de digerir, enzimas hepáticas, que regulam o funcionamento do fígado, e por último, enzimas de restrição, que vai ser explicado logo a seguir. São enzimas encontradas em bactérias capazes de cortar moléculas de DNA em pontos específicos, formando um fragmento de tamanho bem definido que podem ser analisados. As enzimas de restrição funcionam como uma espécie de tesoura molecular. Elas identificam sequências de pares de bases nitrogenadas específicas nas moléculas de DNA e cortam nessas regiões. Cada tipo de endonuclease de restrição identifica e corta somente uma dada série de nucleotídeos, geralmente composto por 4 ou 6 pares de bases. O local onde a molécula de DNA é clivada pela enzima, ela recebe o nome de sítio de restrição. Bom dia. Eu vou explicar um pouco sobre o porquê que as bactérias têm esse símbolo de restrição. Acredita-se que elas surgiram durante o processo evolutivo como uma forma de proteção e restrição contra vírus infectantes. Como o próprio nome diz, ela vai restringir e vai realizar uma função de clivagem da molécula de DNA, que seria basicamente um corte nessa molécula. Quando a molécula de DNA do vírus, por exemplo, é introduzida na bactéria, ela é cortada em alguns sítios de restrição, deixando assim o potencial infeccioso desse vírus inativo. Então, basicamente, o que essas enzimas fazem, elas vão servir para restringir e proteger, além de fazer essa função de clivagem da molécula de DNA. Como um exemplo de como uma enzima de restrição reconhece e corta uma sequência de DNA, vamos considerar a EcoRI, uma enzima de restrição comum usada em laboratórios. Essa EcoRI corta no seguinte sítio, que fica entre o grupo hidroxilo terceiro e o grupo fosfato quinto. Quando a EcoRI reconhece e corta esse sítio, ela sempre faz isso em um padrão muito específico que produz extremidades com DNA de fitas simples. Bom, eu vou falar sobre as enzimas de restrição e de onde vêm os seus nomes. Bom, a resposta é muito simples. As enzimas são nomeadas através da sua espécie. Então, de acordo com a espécie, ela tem um nome.